Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, dando continuação àquele vídeo meu de ontem, né? Falando sobre se você acredita, né, se você acredita na lei do retorno. Então, eu tava ali falando um pouco sobre a vida do meu marido, né? Sobre essa família que ele teve, sobre os filhos e assim por diante, né? Então, como eu estava falando, então hoje os filhos não ligam muito para ele, não dá muita ligança, né? Ninguém veio visitar ele e eu fico pensando, já que ele não cuidou dos filhos, né? Quando separou das ex dele, né? Não deu aquela atenção de pai e tudo. Será que ele tá pagando? Será que é a lei do retorno, né? Porque eu vejo os irmãos lá unidos, né? Se divertindo, almoçando em restaurante e não liga pro pai. É como falei, pai é pai, né? Se tá no mundo é por causa dele. Aí eu me pergunto, será que meu marido está pagando? É a lei do retorno, né? Mas eu acredito em Deus, né? Acredito no perdão. Falando aqui sobre a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia, né? Que eu estudei muito a Bíblia, e lembro de algumas histórias. Tem um rei chamado Manassés. Esse rei, ele foi um rei assim muito ruim, fez muita maldade, fez muita coisa ruim para ofender a Deus mesmo. E aí ele veio outro rei de outra nação, né? Prendeu ele, judiou dele, furou até os olhos dele. Mas em um momento assim de dor, ele orou a Deus, né? O Deus do céu, e pediu perdão a Deus, que Deus perdoasse esses erros dele, esses pecados dele, todo o mal que ele tinha cometido. Aí o que aconteceu? Deus perdoou ele e o rei teve assim, o outro rei teve a misericórdia dele, né? E começou a tratar ele bem, dando mais alguns privilégios para ele, né? Porque no final de contas ele era um rei. Aí ele começou a ter uma vida melhor até o final da sua vida, né? Porque Deus o perdoou. Aí, quando eu começo com Deus, né? Eu falo para Deus, falo sobre esse rei Manassés, né? Que Deus o perdoou. Que Deus também o perdoe, o meu marido, né? Pelos erros que ele cometeu lá no passado. E outra situação que eu vejo na Bíblia, que a Bíblia fala sobre Nabucodonosor, um rei orgulhoso, que ele queria ser o majestoso, soberano, né? Ele se achava mais do que Deus. Então, ele pegou uma demência, que ele ficou 7 anos com essa demência, a Bíblia falando, né? E ele foi pro mato, comer capim como boi, e as unhas dele cresciam, ele andava no mato. Né? Depois de 7 anos, a memória dele, né, retornou. E aí ele voltou ao trono dele, né? Mas aí reconhecendo que acima dele tem alguém muito maior, tem um soberano, um Deus todo-poderoso. E aí ele voltou para o trono dele, né? E às vezes também eu falo para Deus, né, sobre esse Nabucodonosor, que assim como ele curou Nabucodonosor dessa demência, que ele cure também o meu marido, né? Cure, o perdoe. E também tem a história de Jó, que muitos de vocês devem conhecer, né? Que Deus curou Jó daquela enfermidade. Eu peço a Deus também para curar meu marido dessa enfermidade, assim como ele curou Jó. Então, a cura do meu marido é Deus, né? Os médicos dizem que não tem cura, então a cura é Deus, né? Então, eu converso com Deus, né? Falo sobre isso. De repente, Deus muda o quadro, ele volta a ser aquele homem que ele era antes, né? Que Deus o perdoe, tenha misericórdia, né? Então, a gente é intercedendo uns pelos outros, pela família, né? Fazendo orações, que de repente tudo muda, né? O quadro muda. Agora, então, né? Agora eu quero contar outra história sobre o meu irmão. O meu irmão... Ó, gente, ele pegou uma diabetes. Mas antes, meu irmão,
Ó, essa história vai ser uma história um pouco longa. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse aqui vai ser a história do meu irmão, vai ser outro vídeo sobre a lei do retorno, né? Eu vou conversar com vocês sobre isso. E quero saber se vocês acreditam na lei do retorno ou não. Então, agradeço a vocês aí que estão escutando aí, ouvindo a história do meu marido, né? A da vida dele. Eu já contei quase toda a minha vida aqui para vocês, né? Nos outros vídeos. E agora estou falando sobre a vida do meu marido, sobre a lei do retorno, né? E no outro vídeo, no próximo, eu vou falar sobre o meu irmão, o que aconteceu com ele. Se vocês acham que é a lei do retorno, sim ou não. Obrigada a todos por me ouvir nesses minutos, né? Por me escutar. Sou muito grata a todos vocês que me dão aí um lacre, né? Então é isso aí, gente. Obrigada a todos.